A prisioneira, 59. Na manhã seguinte, Tress chegou à Ilha da Feiticeira. Ela teve permissão de beber algo e usar o toalete, um penico, no pequeno bote. Mas, tirando isso, ela havia passado a viagem envolta nos tentáculos da essência da meia-noite, imobilizada. Dois outros monstros, exatamente iguais ao primeiro, haviam emergido dos esporos para empurrar o barco com uma incrível velocidade ao seu destino. Hook recusou-se a responder às suas exigências de explicações pelo que havia feito, ou por que as criaturas o obedeciam. Mas Tress tinha suas suspeitas. Então, depois de uma viagem inacreditável, Tress finalmente fizera chegado à Ilha da Feiticeira. Fizera? Acho que não tinha chegado. E descoberto que ela era menor do que havia imaginado. Isso é notável, já que a ilha onde Tress viera já era pequena pelos padrões da maioria dos mundos. Então, sua surpresa era semelhante a uma criança de 4 anos observando. Sabe, eu esperava que você fosse mais maduro. Assim como os mares de esporos carecem dos finos silicatos derivados de corais refinados por processos digestivos ictiológicos, sim, suas praias favoritas são cacas de peixe. A Ilha da Feiticeira era apenas outra pilha de rochas se elevando dos esporos. Nesse caso, a ilhota de pedra cinzenta era suspeitosamente circular e tinha talvez 180 metros de largura. Nossa, a cobertura daqui é maior. Algumas árvores tentavam avivar a paisagem, mas falhavam, tanto por serem demasiado intermitentes quanto por não serem da espécie certa. Em vez disso, eram coisas espichadas e nodosas, com tufos de folhas crescendo apenas nas pontas dos seus galhos, como se conhecesse o conceito de árvores apenas através da descrição e estivessem fazendo o melhor que podiam, levando tudo em consideração. Tress tinha passado a viagem alternando entre odiar Hulk e odiar a si mesma, com a porção mais generosa lançada sobre si mesma. Agora ela estava sentada, envolta nos tentáculos da essência de meia-noite, com um olhar angustiado enquanto se aproximavam da ilha. A essência da meia-noite, você deve notar, agora parecia menos uma enguia e mais uma pilha de vinhas verdejantes. O barco possuía uma linha de prata no casco que deixava uma trilha de esporos mortos atrás deles. A criatura, a criatura tomava cuidado para não tocar na prata, mas como Tress descobrira quando vira através dos olhos do rato de essência de meia-noite, podia se aproximar dela sem ser destruída. A coisa tinha destrancado a gaiola de Hook. Eles se sentaram em um dos assentos de tábua, junto da frente do barco. Esporos estalavam e roçavam enquanto as duas criaturas da meia-noite empurravam a pequena embarcação sempre em frente. Você já esteve aqui antes, disse Tress, expressando suas especulações. Toda aquela conversa de crescer em uma comunidade de ratos. Era tudo mentira, não é? Sim, sussurrou Hook. Você pertence a ela, disse Tress. Você é um familiar da feiticeira, ou algo assim. Você sempre pertenceu a ela. Sim, disse ele ainda mais baixo. Cada resposta atingia como uma flecha, do tipo com ponta farpada, que machuca ao entrar, mas que também rasga e corta ao sair. Do tipo que faz com que você queira deixá-las ali, caminhando por aí com feridas que nunca se curam por medo da dor pior da remoção. Ainda assim, por mais que doesse, ela se forçou a admitir uma coisa. Hook havia feito tudo o que podia, exceto abandonar o navio no porto, para impedir que ela viesse nessa direção, para protegê-la da feiticeira. Ele tinha mentido, sim, mas obviamente ele morria de medo da feiticeira. Ela não podia culpá-lo muito pelo modo como agia, agora que inadvertidamente o trouxera de volta a esse lugar. Mas ela podia, contudo, culpar a si mesma. Ela devia ter sido mais inteligente, inventado outro plano. Talvez ela devesse ter aceitado o conselho de Salai e deixado a tripulação ajudar com o problema.
Tress se balançou à beira de um precipício enquanto pensava sobre isso. A mudança possui um aspecto ilusório. Nós fingimos que grandes mudanças dependem de decisões simples, de momentos únicos. E é verdade. Mas decisões simples e momentos únicos, por sua vez, são resultado de uma montanha de decisões menores. Você não pode causar uma avalanche sem uma montanha de neve, mesmo que comece com um pedaço começando a cair. Não ignore as montanhas diminutas que se acumulam por trás de decisões importantes. Era o que estava acontecendo com Tress naquele momento. A aurora da compreensão total ainda não havia nascido, mas o brilho estava no horizonte. Os monstros da meia-noite conduziram o barco de uma maneira estranha à medida que se aproximavam da ilha, e Tress logo observou o porquê. Longas linhas irregulares de pedra cortavam o mar ali, como bancos de areia com dentes. A feiticeira havia escolhido sua ilha deliberadamente. A aproximação ao local era excepcionalmente traiçoeira. Pedras ocultas jaziam como minas, mal se elevando acima dos esporos fervilhantes, dando quase nenhum indício de suas localizações. A aproximação, portanto, era quase impossível. Enquanto o barco fazia uma sequência de manobras cuidadosas, conduzido por monstros que sabiam o caminho correto por meio de um dom mágico, Tress sentiu seu estômago afundar. Essa era uma proteção da ilha sobre a qual eles não sabiam. Hulk não lhes contara, talvez com uma intenção nefasta. Na verdade, ele simplesmente esqueceu, mas isso não vem ao caso. Se o canto do corvo tivesse chegado e até tentado navegar até a ilha, certamente teria despedaçado seu casco e afundado nos esporos. Sua missão estava condenada desde o início. Eventualmente, seu pequeno barco, um solitário ponto colorido na superfície do vazio, navegou até a costa. Ali Tress pôde ver a legião de homens de metal dourado enfileirados ao redor da torre da feiticeira, equipados com lanças e escudos. Tress quase pôde imaginar que fossem homens usando armaduras e com os visores baixados. Se ao menos eles não estivessem tão insolitamente parados. Será que é a tropa de invasão da autonomia? Ou parecido? A não ser pelas aves solitárias e pelos 100 homens de metal, a única característica da ilha era a própria torre. Esta, em contraste com o tamanho da ilha, era muito maior do que Tress havia antecipado. Larga e alta, com um topo pontudo. Tress era recatada demais para dizer em voz alta com que ela se parecia. Eu, naturalmente, não sei o que é recato. Então, quando mencionei a semelhança, a feiticeira me perguntou se eu gostaria de um grande símbolo em forma de Yoni dividindo minha testa. Tress tinha esperado por uma maneira de escapar quando o barco atracasse, mas a criatura manteve bem apertada, levantando-a e carregando-a diante de si enquanto Hulk pulava para fora do barco. No terreno rochoso, olhou para Tress. A primeira vez que ele encarava diretamente desde que haviam entrado no bote. Ela lhe lançou um olhar raivoso. Ele murchou visivelmente, como uma vinha sem água suficiente. Então, contudo, ele levantou o corpo, como se houvesse tomado uma decisão. Sim, sim, é isso, disse ele. Não estou fazendo o que ela pediu. Ele fitou o monstro, então correu para a frente antes que Tress pudesse censurá-lo novamente. Eles cruzaram o terreno até a própria torre, os homens de metal permitindo sua passagem. Aquelas coisas pareciam adormecidas naquele momento, ou pelo menos era o que parecia a Tress. Simples estátuas. A torre logo chamou sua atenção. Era uma visão espantosa, a maior quantidade de prata em um único lugar que ela jamais vira. Havia tanto dela, de fato, que destruiria esporos em uma proporção incrível. Proteção contra germinadores inimigos. Uma porta estava embutida na lateral da torre, aparente também feita de prata. Hulk se ergueu diante dela e, em uma voz alta, falou. Como fui comandado, voltei à torre com uma cativa para apresentar à feiticeira.
Porta mágica, por favor, abra. Me disseram. A porta abriu sozinha. Certo, disse ele. Ótimo. Ele correu para dentro, então olhou para si mesmo, depois de volta para trás, sem saber o que aconteceria em seguida. O monstro da meia-noite, agora quase parecendo uma enorme centopeia com tentáculos em vez de pés, soltou Trez e empurrou-a pela porta para que entrasse na torre. Ele não podia segui-la devido à prata. Em vez disso, ele jogou algo para ela. Seus copos. O de peltre e o da borboleta. Ele os trouxera porque os encontrara no barco e provavelmente não sabia se eram importantes ou não. Enquanto Trez pegava desajeitadamente seus copos, a porta deslizou e se fechou, trancando-a na torre e deixando-a com uma única escolha: prosseguir e encontrar seu destino.